Saudações a todos, bom dia, que as bênçãos de Satã no dia de hoje esteja com cada um de vocês. Raio Satã, raio Satã, raio Satã, Satã Sheham-Forash, Satã Sheham-Forash. Livro de Satã, número 2. Observem o crucifixo. O que ele simboliza? Pálida incompetência dependurada em uma árvore. Eu questiono todas as coisas. Enquanto eu fico diante as facetas infestadas e gastas de seus maiores e mais preciosos dogmas morais. Eu aqui escrevo em letras queimando com escárnio. Olhem e vejam, tudo isso é uma fraude. Se juntem ao meu redor, ó vocês que não temem a morte, e a terra será sua, para fazerem o que quiserem. Por muito tempo foi permitido que a mão morta esterilizasse os pensamentos dos vivos. Por muito tempo, bom e mal, certo e errado, vem sendo manipulado por falsos profetas. Nenhum princípio deve ser aceito por causa da sua natureza, entre aspas, divina. Religiões devem ser questionadas. Nenhum dogma moral deve ser dado como certo. Nenhum sistema de medida endeusado. Não existe nada sagrado em códigos morais. Como os ídolos de tempos passados, eles são também o trabalho de mãos humanas, e o que o homem fez, ele pode destruir. Ele que demora a acreditar em qualquer coisa e que tudo compreende, pois acreditar em um princípio falso é o início de toda a ignorância. A obrigação de toda nova era é criar novos homens para determinar sua própria liberdade, para utilizá-la para conseguir obter o sucesso material, para quebrar os cadeados e correntes enferrujados de costumes mortos que sempre previnem o aumento das riquezas. Teorias e ideias que podem ter significado vida e esperança e liberdade para nossos antepassados podem agora significar destruição, escravidão e desonra entre nós. Amigos e irmãos, até aqui. A palavra de Satã no dia de hoje, domingo, dia do Senhor. E não existe nenhum Senhor senão Satã. Amigos e irmãos, a palavra de Satã nos leva a enxergarmos o falso moralismo que o cristianismo
cristianismo vem manipulando através do tempo. A palavra de Satã nos diz que devemos prestar atenção naquilo que o nosso íntimo, que o nosso eu, que o nosso verdadeiro eu nos diz. Porque por longos tempos, o homem, né, os falsos profetas, ele vem manipulando o povo, ele vem manipulando as pessoas, ele vem manipulando os seres com a palavra bem e mal, certo e errado. Satã, ele vem trazer para a gente a liberdade, livre de cárceres dogmáticos, de falsas escrituras que estão na famosa Bíblia sangrenta. Mestre, por que Bíblia sangrenta? Vocês pegarem a Bíblia para ter um estudo, tá? Vocês vão ver, vocês vão perceber que grande parte da Bíblia é morte, ela é vastidão, é palavras contraditórias. Mas como assim? Palavras contraditórias. São palavras, por exemplo, e eis que Deus não se arrependeu de ter feito os homens. No capítulo, num livro adiante fala, e Deus se arrependeu. Tá? Então, são, hoje em dia, tá, os falsos profetas, eles pregam o bem e o mal, o certo e o errado. A palavra de Satã diz que tudo que nos faz bem é certo, não existe errado. Mas Satã também nos prega que tudo na vida tem consequências. Atitudes boas, consequências boas. Atitudes ruins, consequências ruins. Então devemos perceber que tudo não passa de uma manipulação humana para poder nos guiar em um caminho, tá, ao qual somente essas pessoas recebem a riqueza. Vocês podem ver que a maior parte da intolerância religiosa ocorre pela parte dos cristãos, tá? Mas vem a vida dos cristãos que acreditam num falso Deus, o demiurgo. A vida deles estão sempre, como eles dizem, nunca tá bom. Estão em peleja, estão no deserto, está no vale, nunca tá bom. Mas a vida do falso profeta, aquele que fica lá em cima do púlpito pregando mentiras, esses estão sempre bem. Então vamos atentar, porque Satã veio para nos trazer liberdade. Nada é errado se te faz feliz. A palavra que Satã me direciona a dar a vocês para essa semana: nada é errado se te faz feliz, sendo de forma lícita, sendo de forma honesta, sendo de forma verdadeira. Continuemos. Conforme o meio ambiente muda, nenhum ideal humano permanece por certo. Sempre estão e então que uma mentira construiu para si mesmo em falsos tronos, deixa que ela seja atacada sem perdão ou arrependimentos, pois sob o domínio
de uma irmandade inconveniente e hipócrita, ninguém pode prosperar. Veja bem o que eu acabei de falar para vocês. Manipulação. Dentro da mentira, da falsidade, tá? Nenhuma pessoa prospera dentro de uma doutrina falsa, hipócrita, mentirosa. Satã nos traz a liberdade, nos traz a prosperidade. Lúcifer nos abençoa com a sua infinita sabedoria. Deixe que as sofismas estabelecidas sejam destronados para apodrecerem e serem queimados e destruídos, pois eles são uma ameaça para toda a nobreza real de pensamentos e ações. Que qualquer verdade que por resultado seja provada não passar de ficções vazias, seja atirada sem cerimônia a grandes vazios, junto com os deuses mortos, impérios mortos, filosofias mortas e outros lixos e escombros inúteis. Às vezes você sai da sua casa com a sua cabeça perturbada, cheio de problema, e procura um lugar, uma igreja, um templo, para que você buscar solução. Mas a palavra de Satã manda dizer a vocês o seguinte: não se desespere, pois não há caminho que possa ser obstruído. Não se desespere, porque a solução dos seus problemas está em suas mãos. Você pode tudo. Você consegue tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você quiser. Você consegue tudo aquilo que você sonha. A palavra de Satã nos fala que Satã, Lúcifer, é realização e concretização, não é sonhos ilusórios. Amigos e irmãos, tem várias pessoas hoje prometendo a vocês mundos e fundos em nome de pactos, em nome de uma prosperidade cristã, de uma prosperidade pagã, de uma riqueza, com falsas promessas, com falsos pactos. Não ceda a isso, porque vocês podem se aproximar do nosso Deus. Não precisa muito. Vocês podem buscar a Satã, a Lúcifer, não fazendo como os cristãos fazem, porque na Bíblia, ela relata, na Bíblia sangrenta, a palavra do falso Deus cristão relata o seguinte: não escandalizeis o Senhor e o teu Deus em esquinas e sinagogas, mas sim em vossos aposentos e em silêncio. E vocês veem que o que eles mais fazem é isso: escandalizar o próprio Deus nas esquinas, nas sinagogas. Diferente de nós, satanistas, adoradores de Satã, nós buscamos o nosso Deus em um culto fechado, respeitoso e verdadeiro, porque Satã é verdade, Lúcifer é verdade, Satã é realização e concretização. Satã está de mão estendida para você poder receber as bênçãos, receber vitalidade, saúde, a cura que você precisa. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de Satã, porque é o único e verdadeiro Senhor, o único e verdadeiro Deus que não abandona os teus filhos.
a mais perigosa de todas as mentiras entronadas é a sagrada, a santificada, a privilegiada. A mentira em que tudo e todos acreditam ser um modelo de verdade. Ela é a mãe fértil de todos os erros populares e todas as desilusões. É uma árvore que possui cabeça, como uma hidra, com 1000 raízes e repleta de ignorância. É um câncer social. A mentira, que é conhecida como mentira, está quase erradicada. Mas a mentira que é aceita como verdade e as pessoas inteligentes aceitam como um fato, a mentira que foi imposta a uma criança que repousa no jardim de sua mãe é mais perigosa do que a pestilência virulenta. Mentiras populares têm sido os maiores e os mais potentes inimigos da liberdade pessoal. Só existe uma maneira de lidar com elas: cortá-las pela raiz, como é feito com qualquer câncer. Exterminar seus galhos e raízes, aniquilá-los, ou elas nos aniquilarão. Palavra de Satã, livro 2 da Bíblia Satânica. Amigos e irmãos, hoje as pessoas, os pastores, os padres, eles pregam tanta mentira que você vê. Aqui na minha cidade, próximo à casa da minha mãe, tem uma igreja que ali, essa igreja, se vocês olharem, parece uma casa de show. Parece uma casa de show, tá? Aquela igreja é cartão, é Pix, é débito, mas o pastor anda com segurança, anda com isso e com aquilo. Ou seja, as pessoas buscam hoje o templo como alguns terreiros, como alguns templos, supostos templos satânicos, tá? As pessoas são enganadas porque caem em mentiras. Mas Satã, ele nos dá a intuição, ele nos dá o sentimento, ele nos dá a noção de sabermos e vermos aquela situação para que não venhamos a cair. Então, a pior mentira é aquela que a pessoa em si quer acreditar, sabendo que está errado. Amigos e irmãos, busquem a Satã, peça-lhe discernimento, direção. Muitos podem nos julgar, mas a verdade é que somos filhos de um Deus, Satã, Lúcifer, o único e verdadeiro Deus que nunca abandona os seus filhos. Busquem, adorem nos seus aposentos. Quando for dormir, agradeça por aquele dia, pedindo que Satã envie as tuas hóspedes implacáveis para poder nos guardar em nosso sono, para nos renovar. Ao acordarmos, agradeça por mais um dia. Faça isso constantemente. A palavra que Satã deixa para vocês: não existe impossível para a realização dos vossos sonhos. Satã é verdade, realização, concretização, e não é sonhos ilusórios. Satã é lealdade. Satã é calmaria em vossos corações, em vossos pensamentos, e a certeza de que o dia de amanhã será melhor do que o anterior. Caiu Satã. Então, amigos e irmãos, busquem, adorem, se entreguem, não busquem por interesse. Que eu vou adorar Satã ou algum demônio e vou ficar rico. Não vai. Não existe, amigos e irmãos, o pacto de riqueza. Não existe. Existe rituais, magias, pactuações verdadeiras, ao qual muda, transforma a vida de vocês.
onde vai dar uma transformação geral na vida de vocês, e grande e poderosa. Desejo a todos vocês as bênçãos de Satã, que nesse domingo vocês possam ter muitas e muitas e muitas vitórias, realizações, concretizações. Eu deixo vocês com o grande e poderoso Deus Satã, e que Ele possa estender as potentes mãos dele sobre vocês, abençoando, purificando e limpando. E lembre-se, a maior das mentiras, aquela que está se enraizando como se fosse uma árvore muito grande, é aquela que você sabe que é mentira e quer acreditar. A palavra de Satã também nos ensina que um dos maiores pecados satânicos é o auto-engano. A pessoa que se auto-engana, ela peca contra si mesma, ela se permite cair. Então, amigos e irmãos, peça orientação, busque, faça a consulta oracular para ter certeza daquilo, e que as bênçãos de Satã, Satanás, Lúcifer e das hostes infernais estejam com todos vocês. Chama Forás.